Damn Reincarnation, capítulo 193, A Fonte de Luz, 5. Desgraçado, você não tem consciência? Quem está chamando quem de diabo? Cuspiu Eugene enquanto levantava a espada sagrada mais alto. Seus olhos estavam fixos na fonte de luz. Eugene não tinha certeza se Sérgio sabia a verdade sobre a fonte, mas até a cerimônia em si era altamente anormal. Eugene não pôde deixar de se perguntar com que idade Cristina começou a ser submetida a essa cerimônia cruel. Quando ela se acostumou com o ritual o suficiente para parar de chorar? Ele não pôde deixar de pensar na garota chorando e sangrando. Sérgio havia colocado uma faca contra uma menina de pouco mais de 10 anos. Ele lentamente incutiu uma personalidade santa nela, como se para exterminar qualquer aparência da pessoa real que ela era. Nem um minuto atrás, este homem havia ordenado a seu leal subordinado, Atarax, que se explodisse como uma bomba de poder divino. Sérgio não reagiu mais às acusações de Eugene. Assim como os mártires antes dele, ele também designou Eugene como o diabo. Afinal, que outra palavra seria adequada para descrever a existência diante dele? Este demônio não poderia mais violar a espada sagrada. Era uma pena, mas a espada sagrada precisava ser recuperada o mais rápido possível, mesmo que isso significasse matar Eugene. Se fosse possível subjugá-lo e impedi-lo de continuar em fúria, Sérgio poderia talvez de alguma forma trazê-lo à luz, mas, com toda a honestidade, Sérgio não estava confiante em dominar o diabo diante dele. Então teria que matá-lo. Boom! Uma cruz de luz emergiu de trás de Sérgio, e ele estendeu os punhos na frente do peito enquanto ficava em frente à auréola brilhante. Era uma postura comum no boxe. No entanto, ficou claro à primeira vista que ele não era um lutador comum. Em particular, a auréola atrás de Sérgio era muito mais brilhante e intensa, mesmo em comparação com a espada do julgamento invocada pelos paladinos e inquisidores. Eugene concentrou-se nos estigmas do cardeal. Mesmo em sua vida passada, apenas Anise foi capaz de conduzir tanto poder divino. Embora o poder divino de Sérgio não fosse páreo para o de Anise, Eugene definitivamente podia sentir que ele estava em um nível completamente diferente dos outros sacerdotes. Eugene explodiu a fórmula do anel de chamas em resposta à auréola. Seus núcleos giravam ainda mais rápido, amplificando sua mana. Flush! Chamas surgiram com intensidade ainda maior do que antes. Aplicar a espada vazia ao escudo de aura era penoso. Não importava o quão proficiente Eugene fosse na manipulação de mana. O melhor que ele podia fazer era controlar e aplicar várias camadas de mana, de forma elaborada apenas em sua espada. Portanto, Eugene dividiu suas chamas em duas. Uma chama branco-azulada amplificada pela fórmula do anel de chamas, e uma chama azul escura devorada pelas manchas pretas formadas a partir de centelhas condensadas e sobrepostas da primeira. A potência máxima que ele poderia alcançar com a fórmula do anel de chamas ainda empalidecia em comparação com seu pico de potência de 300 anos atrás. No entanto, uma vez que ele condensou e sobrepôs duas camadas da espada vazia para formar manchas pretas, sua espada de força era comparável ao poder que possuía em sua vida anterior. Obviamente seria impossível até mesmo para lâminas famosas de alta qualidade conterem uma mana tão densa e violenta. Mas a espada sagrada não era uma espada comum. A espada sagrada era uma decoração de parede inútil e redundante, mas a parte boa era que a mana de Eugene nunca quebraria a lâmina. Assim, Eugene ergueu sua espada enquanto focava nas manchas pretas que se espalhavam ao longo da lâmina. Camadas duplas. Eram o suficiente? Vamos testar. Eugene se inclinou para a frente no momento em que Sérgio socou. A distância entre os dois desapareceu instantaneamente, e os dois lutadores colidiram como se tivessem sido transferidos para um tempo e espaço diferentes. Nem mesmo o som conseguia acompanhar sua aceleração ultrajante. O punho de Sérgio, que estava envolto em um pano vermelho, foi esmagado instantaneamente. As chamas densamente compactadas queimaram até o sangue do inimigo. Ficou claro que Eugene era muito superior em termos de força, mas, embora tenha empurrado com tudo o que tinha, não conseguiu cortar completamente o braço de Sérgio como pretendia. Uma bizarra sensação de resistência o saudou, e a espada foi forçada a parar em seu caminho. Ainda mais sangue escorria dos estigmas de Sérgio, e a auréola brilhante que irradiava de seu corpo
empurrava a espada de Eugene com enorme força. E isso também não era tudo. As feridas de Sérgio começaram a se recuperar em uma velocidade inacreditável, como se ele não estivesse se regenerando, mas sim rebobinando o tempo. Seu antebraço havia sido partido ao meio no punho, mas rapidamente se recolocou e seu punho esmagado se recuperou. Por mais incrível que fosse, não foi uma surpresa para Eugene. A habilidade dos estigmas gravados no braço direito de Sérgio e o sangue que encharcava sua cicatriz só faziam o sangue de Eugene ferver cada vez mais. A imagem de Anísio sangrando com uma garrafa de álcool ao seu lado latejava na mente de Eugene. Sérgio se inclinou para o lado, e o punho envolto em vermelho imediatamente disparou para cima. Seu ataque foi acompanhado por um rastro de luz que continha o poder da barreira Signum Crucis. O mero contato com a luz fazia com que a mana se dissipasse, e, em circunstâncias normais, era impossível para um oponente normal manter a espada de força enquanto enfrentava a luz. Esta luz não permitiria que uma batalha justa ocorresse. No entanto, Eugene ainda conseguia manter sua mana sob controle, mesmo enquanto lutava contra a luz divina. Não importa o quão brilhante fosse a luz de Sérgio, ela não poderia ofuscar a espada do luar. Como Eugene praticou seu controle de mana usando os fragmentos da espada do luar, não era de admirar que a luz de Sérgio não pudesse fazer com que sua mana se espalhasse. Pelo contrário, graças à resistência exibida pelo anel de Agaroth, a chama de mana de Eugene só queimava com ainda mais vigor e intensidade à medida que a luz de Sérgio se tornava mais brilhante. Boom! A chama e o punho colidiram mais uma vez, e novamente o resultado não foi diferente de antes, e Sérgio foi empurrado para trás. O cardeal levantou os braços enquanto suas feridas se fechavam novamente. A cruz de luz disparou para cima e iluminou o céu escuro como o sol da manhã. Lá! Um cântico ressoou da fonte de luz, como se vozes celestiais estivessem entoando um hino. Eugene deu alguns passos para trás e olhou para o céu. 3 anjos com asas abertas desciam ao chão. Estes eram os mesmos anjos que Anísio havia convocado em sua vida anterior. Era impossível se comunicar com os anjos. Eles eram convocados pelo chamado de um crente e realizavam milagres com a fé oferecida pelo crente. 300 anos atrás, Anísio havia realizado proezas semelhantes para tomar o campo de batalha e criar milagres quando necessário. No entanto, Sérgio não usou os anjos de maneira semelhante. Em vez disso, ele saltou para Eugene deixando para trás os 3 anjos que haviam descendido. Simultaneamente, os anjos se deram as mãos e começaram a orar, fazendo com que a luz do céu caísse sobre Sérgio. O mais alto nível de magia sagrada agora abençoava e protegia Sérgio. Era uma bênção de batalha, e Sérgio acelerou em um ritmo incomparável a antes. Seus ataques também se tornaram mais pesados de acordo. Embora Eugene tenha levantado sua lâmina a tempo, ele não conseguiu mais empurrar Sérgio para trás. Em vez disso, Eugene foi forçado a recuar quando sua espada foi jogada para o lado. No entanto, permitiu que o fluxo assumisse o controle em vez de resistir. Então torceu os quadris, e em um movimento fluido, deixou a espada cortar seu inimigo. A espada sagrada cavou na carne de Sérgio a uma velocidade que deixou para trás imagens posteriores. Boom! Uma explosão de fogo envolveu Sérgio. Eugene podia ver o corpo dele se desintegrando, mas para sua consternação, a bênção de regeneração de alta velocidade começou a reparar Sérgio em uma velocidade equivalente. Sérgio estava ainda mais perdido. Mesmo com esse grau de proteção e bênção, ele ainda estava perdendo em combate corpo a corpo. O combate corpo a corpo era a especialidade de Sérgio desde seu tempo como inquisidor. Mesmo os paladinos que se especializavam em batalha nunca foram oponentes páreos. Mesmo depois de renunciar ao cargo de inquisidor e assumir o cargo de cardeal, ele nunca negligenciou o treinamento. Era um guerreiro tanto quanto era um sacerdote. Onde ele estava agora era resultado de longos anos de treinamento e incontáveis batalhas, e foi abençoado com o mais alto nível de proteção dos anjos. Sérgio estava à frente de Eugene em termos de habilidades físicas, mas ele ainda estava sendo forçado a recuar. O que é que lhe faltava? Nós vemos de forma diferente. Na verdade, ele já sabia, mas esse conhecimento só tornava mais difícil para ele aceitar o fato. Se Sérgio conseguia ver apenas alguns lances à frente,
Eugene calculava dezenas. Ele controlava seus movimentos com uma precisão sinistra. Ele calculava e respondia a todos e quaisquer movimentos que Sérgio fazia. Fu! Sérgio soltou um longo suspiro. Ele parou momentaneamente e abaixou as mangas para esconder seus estigmas. Eugene respondeu da mesma forma, e ficou parado, segurando a espada sagrada. Por favor, volte, pediu Sérgio enquanto um barulho se aproximava dos dois. Cristina cambaleava ao longo do templo, arruinado pela feroz batalha. Ela tinha uma expressão sonhadora, como se estivesse apenas meio acordada, e seus olhos estavam turvos. O que está acontecendo? Gaguejou Cristina. Era como se ela tivesse sido drogada, e sua língua não estivesse sintonizada com o cérebro. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo diante de seus olhos. Há quanto tempo? Ela também não tinha certeza. O céu estava escuro, não havia sol para ser visto, mas os arredores eram de alguma forma brilhantes. Cristina tropeçou em sua tontura e encostou-se na parede antes de perguntar. O que você está fazendo? Cristina viu 3 anjos com asas esticadas e as costas de Sérgio. Seu padrasto, de quem ela mantinha uma distância respeitosa, estava sangrando. Ela não podia ver os 2 que estavam ajudando na cerimônia, Atarax e Giovanni, e o templo estava em péssimas condições. Não, já nem poderia ser chamado de templo, mas sim de ruína. Não foi difícil entender o que havia acontecido depois de olhar ao redor. Cristina olhou para a frente, lutando para recuperar o fôlego. Ela viu Eugene segurando a espada sagrada. Seus olhos indiferentes estavam olhando diretamente para ela, e ela sentiu como se seu coração fosse atingido quando encontrou seu olhar. Cristina fechou os olhos com força, arrastando os pés para trás. Por favor, volte, disse Sérgio mais uma vez. Ele se virou e olhou para Cristina com uma expressão distorcida. O que você está fazendo? A cerimônia ainda não acabou. Senhorita Cristina, eu já lhe disse tantas vezes o quão importante este ritual é para você como candidata a santa, então por que você saiu da fonte? Cada palavra que ele pronunciava era como uma adaga perfurando o coração de Cristina. Fazia muito tempo que ela não via seu pai adotivo tão zangado. A última vez foi 12 anos atrás. Quando Cristina tinha acabado de completar 11 anos, ela foi abençoada com a luz e se tornou uma candidata a santa. Ela veio pela primeira vez a este templo, e para seu horror, seu pai adotivo colocou uma adaga em sua mão com um sorriso gentil. Corte-se e entre na fonte, disse ele. Cristina não conseguiu entender seu comando, confundindo suas palavras com uma ideia cruel de uma piada. No entanto, ele não estava brincando. Quando Cristina permaneceu congelada, não cortando o pulso como ordenado, ele simplesmente olhou para ela sem dizer uma palavra. Não houve violência, mas uma oração silenciosa. Ela se lembrou de seus olhos naquela época. Seus olhos eram mais frios e penetrantes do que a adaga colocada na mão de Cristina. Era impossível para uma menina de 11 anos rejeitar o brilho. Ela estava com medo do que poderia acontecer se desobedecesse. Cristina odiava a simples ideia de retornar ao monastério. Para ela, foi a graça de Deus que o cardeal Rogéries a acolhesse. Foi a graça de Deus que ela se parecesse com o rosto da fiel Anise, e que fosse iluminada pela luz, para se tornar a única santa da época. Seu pai adotivo havia explicado a cerimônia como tal. O ritual na fonte permitia que ela incorporasse a graça de Deus. Cortar-se com uma adaga era oferecer sua carne deficiente à luz, e uma vez que seu sangue se misturasse com a água da fonte, o sangue derramado fluiria em seu corpo e a cultivaria como a santa. Ela não achava que era mentira. Na verdade, o poder divino de Cristina aumentava exponencialmente a cada cerimônia. No entanto, era natural que uma menina de 11 anos sentisse medo de se cortar. Não foi apenas uma vez também. Ela cortou de novo, e de novo, e de novo, mas não importava quantas vezes ela cortasse o pulso, não conseguia se acostumar com a dor. E apesar de derramar tanto sangue, sua mente ficou mais clara, e a sensação de dor só aumentou em vez de entorpecer. Então ela chorou. Chorou por causa de sua dor e relutância. Tentou escapar da fonte, implorando por salvação. No entanto, seu pai adotivo sempre empurrou Cristina para trás com suas mãos em oração, sem mostrar misericórdia,
e submergindo-a na fonte. Então seus lábios se separaram, e ele ordenou a ela em uma voz fria: Por favor, volte. Assim como agora. Senhorita Cristina, você é uma apóstola escolhida pela luz, a candidata a santa. É a segunda vinda da fiel Anísio, de 300 anos atrás. Só você pode suceder Anísio e se tornar a verdadeira santa, disse Sérgio. Ele foi recebido com silêncio, mas continuou. Houve muitos problemas durante esta cerimônia. No entanto, não podemos permitir que ela seja interrompida. Ainda podemos retomar a cerimônia, então, por favor, retorne. Volte, coloque-se na fonte e entregue sua carne e sangue. A voz profunda de Sérgio fez o coração de Cristina tremer. Isso restringiu seus pensamentos. A fé que ele havia gravado nela por 13 anos agiu para prender seus pensamentos e controlar suas ações. Suas palavras eram irresistíveis, e seu medo era simplesmente destino. O herói Eugene foi corrompido. Embora este demônio tenha sido escolhido para se tornar o herói da luz, ele recusou. Então deve ser exterminado. Eu estou carregando este fardo, então por favor, volte e carregue o fardo da santa, disse ele. Cristina abriu a boca apenas para fechá-la várias vezes. A maldição de 13 anos pesava mais em seu coração do que as palavras que ela realmente desejava dizer. Cristina Rogeres! Gritou Eugene. Sérgio fez uma careta, e Cristina lentamente levantou a cabeça. Não vá, continuou Eugene. Desta vez, ele diria isso com certeza. Apenas fique aí. Os olhos de Cristina estremeceram. Eugene ergueu a espada sagrada para o lado como se fosse mostrar a ela. Herói, santa, o que importa tudo isso? Você me conhece, e eu conheço você. É o bastante. Você ousa, até mesmo negar a santa! Sérgio rugiu com raiva. No entanto, Eugene não o poupou nem um único olhar. Você não quer ir, disse Eugene. Cale-se, gritou Sérgio. Você está preocupada com o futuro? Eugene perguntou. Então ergueu sua espada para Sérgio. É uma preocupação inútil. Se você quiser, eu mato esse desgraçado. Na verdade, não importa se você quer que eu faça ou não. Mesmo se me disser para não fazer isso, ainda vou matá-lo. Cristina não duvidou de suas palavras. Eugene Lionheart era de fato esse tipo de homem. Um homem que ela nunca poderia considerar o herói. Ele não tinha fé na luz, mas manejava livremente a espada sagrada. Ele era um descrente completo, mas a luz que irradiava da espada sagrada em sua mão era brilhante e quente. Seu pai adotivo nunca havia mostrado a ela uma luz semelhante, apesar de ter subido ao posto de cardeal por sua fé honesta. Sua luz sempre foi fria. Em cada serviço religioso na catedral, seu pai adotivo falava sobre a graça e o amor da luz. Ele repetidamente martelava a ideia nela também. No entanto, Cristina nunca sentiu a graça e o amor da luz pela luz de seu pai adotivo. Ela não sabia o que era ter uma família. Seu pai adotivo não a considerava sua filha, apenas uma existência destinada a se tornar a santa. Da mesma forma, Cristina também não o considerava seu pai. Ironicamente, a única aparência de uma família que ela tinha era o próprio objeto de seu pavor e medo. A resistência que ela tentava oferecer era sempre fraca e insignificante, apenas uma autossatisfação grosseira. No final, Cristina não resistiu ao pai adotivo. Ela nunca teve permissão para fazê-lo, e posteriormente, sofreu por 13 anos, as orações e o destino devorando-a como uma maldição. Ela chegou a uma conclusão. Estava em uma encruzilhada. Colocou as mãos em concha na frente das mãos sem perceber. Sempre que achava difícil e insuportável, ela sempre rezava assim. Imaginou uma luz em sua cabeça. A luz que cuidava de todos de algum lugar no alto do céu. Ela gostava do calor do sol da manhã. Desde criança, favoreceu a luz do sol que espiava pela janela de uma sala vazia, sobre o pilar de luz na grande catedral de Trécia. Ela sentia mais conforto e calor da luz de uma pequena vela do que o grande brilho do poder divino vindo da fonte. Sir Eugene! Gritou ela. Era o mesmo agora. Os anjos atrás de Sérgio, o pilar de luz descendo do céu, a cruz e a auréola brilhante, tudo era magnífico e imponente. No entanto, mais do que todos eles, a chama com a qual Eugene se cercou parecia mais brilhante.
ela sentiu o calor das chamas brancas e azuis. Em vez de rezar, Cristina apertou o peito e forçou a voz com um suspiro. Mesmo se eu não me tornar a santa, você está realmente bem com isso? Cristina! Sérgio rugiu e se virou para ela. Uma raiva feroz o encheu e o impediu de qualquer formalidade. Você se atreve! Você se atreve! Está realmente negando sua natureza? A raiva o transformou em um espírito assassino. A energia horrível fez Cristina encolher e tremer ainda mais, mas ela olhou para frente sem virar os olhos. No entanto, não estava encarando o olhar de Sérgio. Eugene estava atrás de Sérgio. Ela olhou para o rosto de Eugene em lágrimas. Sir Eugene, continuou ela. Sérgio deu um passo de gigante em sua direção. Você, sussurrou ela, havia sido escolhida como candidata a santa pela luz, após receber o nome de Rogéries. Desde então, sua vida foi marcada pela dor e pelo desespero. Mas ela nunca conseguiu entender por que tinha que suportar essa dor para se tornar a santa. Ela não conseguia compreender por que uma santa, a apóstola da luz, tinha que cortar seu próprio corpo com uma faca neste ritual bizarro. Por que ela foi proibida de derramar lágrimas de dor, fugir ou gritar? Por que tinha que recitar a Bíblia todos os dias, trancada em uma sala de confissão? Por que ela se parecia com a fiel Anise, e por que foi escolhida? Por que não podia expressar sua dor e desespero ao misericordioso Deus? Por que sempre exibia um lindo sorriso em vez de mostrar seu ódio? Por que a luz não brilhou sobre ela na escuridão? Você ainda vai me salvar, mesmo não sendo o herói? Ela perguntou. Ela não queria duvidar da existência de Deus. Estava preocupada por não conseguir mais se sustentar se começasse a ter dúvidas. Ela não teve escolha, a não ser pensar que era uma provação. Que Deus não se importava em prepará-la como a santa. Pelo menos, essa era a única maneira de Cristina se convencer. Embora ela sentisse apenas dor e desespero agora, um dia, ela estava convencida. Dor e desespero sempre existiram no mundo. Embora a luz certamente iluminasse o mundo, ela não poderia salvar a todos. No entanto, a morte os levaria à salvação e ao céu. Independentemente de quão atormentada e infernal fosse a vida de alguém, esse alguém poderia entrar no céu se vivesse uma vida boa e servisse a Deus. Ela se lembrou de ter lido a história do herói. As Aventuras do Grande Vermouth. Ela se entregou aos famosos contos do herói, aquele que também foi mencionado na Bíblia da Luz. O herói era a encarnação da luz. O herói iluminava a escuridão do mundo, ajudava as pessoas em desespero e salvava o mundo. Cristina gostou da história. Isso permitiu que ela acreditasse que a ausência de luz em sua vida era porque o herói, a encarnação da luz, ainda não havia nascido nesta época. Quando recebeu pela primeira vez uma revelação sobre o herói, ficou muito feliz. A luz que falhou em trazer calor para ela, apesar de suas orações, lhe deu uma revelação sobre o nascimento do herói. Se morrermos assim, iremos para o céu? Cristina sabia muito bem que o ritual para se tornar a santa era terrível. Ela sabia que era anormal para ela fazer repetidamente essas coisas para se tornar a santa. Mesmo que eu não seja a santa, você ainda vai me salvar? Ela estava com medo de tudo. Temia que o herói, Eugene, soubesse da cerimônia na fonte de luz. Estava com dor, sentiu desespero. Estava com medo de voltar para Trécia, com medo de seu destino forçado e com medo do olhar de seu pai adotivo. A vida que ela levou para se tornar a santa tinha sido apenas um caminho de escuridão. Ela estava com medo de que o herói não a salvasse. Eu não sou o herói, disse Eugene. Sérgio pulou em Cristina e estendeu a mão para a garganta dela, incapaz de controlar sua raiva por mais tempo. Ele tentou agarrá-la pelo pescoço e jogá-la de volta na fonte de luz. Eugene Lionheart. A chama penetrou na luz. O cabelo loiro de Cristina flutuava para trás. Acompanhando a rajada de vento, Eugene ficou na frente dela e bloqueou Sérgio. A espada sagrada negou a mão estendida de Sérgio. Está aqui por Cristina Rogéries, não pela santa. Eugene não olhou para trás. Estou aqui para salvá-la. Lágrimas rolaram pelo rosto de Cristina. As costas largas de Eugene obstruíam a luz.